Esse é o tutorial da planilha que eu chamo de fluxo de caixa doméstico, enfim, onde a gente faz o controle das nossas receitas, das nossas despesas. Tá? Eu vou afastar a planilha aqui um pouco, para vocês terem uma noção geral dela, né, do tamanho. Então aqui na parte de cima nós temos um quadro resumo. Nesse daqui nós não precisamos mexer, ele se autocompleta conforme a gente preenche o restante da planilha. Aqui nesse campo verde são as nossas receitas, tá? Em azul os nossos investimentos, e a partir desses laranjas são 4 partes grandes de despesas, cada uma com a sua identificação. Então são 4, e aqui embaixo de tudo tem um grande resumo, que é essa parte preta. Agora eu vou aproximar para que vocês consigam ver, enxergar bem. A planilha é muito fácil de ser preenchida, nós só temos que mexer, só temos que colocar as informações nesses quadros amarelos. Deixa eu só subir aqui. Então aqui é o quadro resumo que eu falei, nós aqui não mexemos, tá? Na parte verde as receitas fixas e variáveis. O que nós temos que fazer? Simplesmente colocar os valores em cada um desses quadros, que pode ser 0 se vocês não tiverem algum mês, né? Por exemplo, 13º salário, temos uma vez por ano ou 2 no máximo, pelo menos aqui no estado de São Paulo. Basta que a gente acrescente, vamos supor, números aleatórios, tá? Vamos pautar aqui pela correção dos valores. Basta escrever o número, dar Enter, que o número já entra aqui, ele já vai ser somado aqui em cima. Tá? Então, todos os valores que a gente colocar, por exemplo, de renda, ele vem para cá, ele soma então toda a renda. Da mesma forma, ele vem para cá para o quadro resumo, que receitas fixas 15, receitas variáveis 7,5, total de receitas 22,5. E basta que a gente preencha então esses quadros amarelos, respeitando aqui os meses. Investimentos, vamos supor que a gente tem algum investimento nesse mês, né? A gente coloca lá o que quer que a gente tenha investido. Da mesma forma, ele vem para cá já, então os investimentos 2.500, tá? Então o total de receita é 22.500, investimentos 2.500, saldo disponível após os investimentos. Então a planilha já dá prioridade para os investimentos, e até a partir desse saldo disponível é que nós vamos ter que adequar as nossas receitas. Então o ideal é que a gente realmente faça esse investimento assim que a gente receba o salário ou outras rendas, já coloque aqui, tá? E aqui a planilha, nessa linha preta, já faz também essa dedução, tá? Da receita menos os investimentos, tá? E o saldo disponível, que fica R$20.000. E a partir daqui, então, a gente coloca todas as nossas despesas. Vou colocar mais uma vez valores aleatórios, só para vocês verem. O que importa, na verdade, é a soma do total e o quanto sobra. Então, nós temos aqui saldo disponível, eu coloquei pouquíssimas despesas, né? Então, como se tivesse sobrado 17.700, já deduzidos os investimentos. Eu subindo aqui de novo, tá? Vou lá para o quadro resumo. Então, tá aqui, ó, despesas fixas R$2.000, despesas variáveis 150, despesas, tudo aquilo que eu coloquei lá embaixo já aparece aqui. E aqui me mostra o saldo. Daqui a pouco eu vou para uma planilha pré-preenchida, tá? Mas antes eu só quero mostrar algumas dicas do programa para quem não tem familiaridade com Excel. Primeiro, vamos supor que eu não tenha uma determinada receita e não quero que tenha aqui, ou então quero tirar uma despesa qualquer. Tá? Por exemplo, não tenho lanche no fórum. Lá eu não tenho. Basta que você clique aqui no lado esquerdo, onde está o número da linha, nesse caso 72. Clicou aqui, ele vai iluminar a linha toda. Vem aqui em cima, onde está escrito excluir. Clicou ali e aquela linha some. Tá? Aquele lanche no fórum não está aqui mais. Então, basta que você faça isso para excluir. Eu sempre deixo uma linha em branco, caso vocês queiram acrescentar alguma coisa, tá? Mas se quiser acrescentar outra linha,
basta fazer o quê? Ilumina essa linha em branco, tá? Mesma forma, clica aqui no número da linha do lado esquerdo de tudo, da planilha, ele vai iluminar a linha toda. Copia, né? Pode ser ali aqui em cima, né? Copiar, ou então apertando Ctrl C, tá? E a linha vai ficar com esse tracejado em volta, quer dizer que ela foi copiada. Basta então apertar inserir aqui em cima, tá? E ele cria uma segunda linha. Para alterar o nome da linha, o que está escrito, tá? Basta escrever qualquer coisa, certo? E dá Enter e está feita uma nova linha. Então assim, vocês podem excluir linhas, inserir outras, né? Se vocês não pagam programas de milhagem, mas querem escrever alguma outra coisa, basta clicar nessa célula onde está escrito programa de milhagem, escreva algo novo e ele já substitui imediatamente, tá? Não precisa excluir uma linha e inserir outra num caso desse. Se for só para substituir, clica aqui em cima, escreva o que quiser, Enter e já está substituída ali. Tá? Então, isso é bem simples. Tá? Assim, a única coisa que vocês vão ter que fazer é conhecer a planilha, ver quais são as despesas que estão aqui. Eventualmente, se quiserem mudar de lugar, não quero que essa parte de combustível esteja numa despesa variável. Quero colocar na extra, por exemplo. Basta, então, retirar daqui, colar lá embaixo, ou substituir alguma das células, né, ou escrever aqui mesmo. Aqui então, vocês também podem editar manutenção, prevenção, multas, por exemplo, né? Pode colocar simplesmente veículos, tá? Enter, e já vai ser feita essa substituição. Então, o uso da planilha é muito simples. Vocês, em primeiro momento, vão ter que adaptar eventuais linhas, alguns rótulos aqui das linhas. Tá? Mas só isso. A partir daí, vai ser preencher os quadros amarelos. Lembrando que só os amarelos é que vocês vão preencher. Tá? Eu afasto de novo. O que não tiver em amarelo, vocês não precisarão preencher, tá? Porque o que está em cinza, o que está em preto, ela se auto-preenche. Afastei demais. Então, todos os outros quadros, elas se auto-preenchem. E a única coisa que vocês talvez tenham que fazer, talvez também não precisem, é o que? Mudar o rótulo dessas linhas. Tá? Agora eu passo para então, uma outra planilha que já está pré-preenchida. Aqui eu ocultei algumas colunas só para dar ênfase primeiro no mês de junho e depois eu mostro para vocês. Mas aqui é uma planilha então que eu já coloquei valores também aleatórios de investimentos, de receita e de despesas em geral. Tá? E aqui a gente consegue ver então aquelas receitas fixas, as receitas variáveis, né, quanto eu investi, quanto sobrou, depois as minhas despesas e o que sobrou ao final daquele mês. Nesse caso, sobrou dinheiro, está em branco aqui. Tá? Então, com isso, a gente consegue ter a primeira ideia se está faltando dinheiro ou não. Então, nesse caso, sobrou dinheiro, 2.329. Mas poderia estar em vermelho aqui, faltando, por exemplo, R$2.500. E a gente sabe que para o mês que vem, nós vamos ter que diminuir despesas em R$2.500. Tá? Agora eu vou abrir, então, as células que eu tinha ocultado. Tá? E aí eu preenchi também o mês de julho. E aí é uma dica outra dica que eu dou é o quê? Quando a gente preenche essa planilha, se nós pagarmos no cartão de crédito, o nosso pagamento a gente passa o cartão em junho, mas vai pagar em julho a fatura, né? Nós já lançamos em julho. Com isso a gente consegue já acompanhar o quanto do nosso dinheiro está comprometido para julho. Ainda, e a gente faz esse acompanhamento ainda no mês anterior, né? Então, quando chegar em julho, a gente sabe que aquelas despesas que a gente paga à vista no cartão de débito, cheque, através de transferências, que a gente tem que tomar cuidado, porque a gente já sabe quanto, né, a gente se comprometeu aqui com o cartão de crédito. Nesse caso, tá, eu fiz uma simulação já reduzindo as despesas não, já reduzindo os investimentos, porque nessa simulação eu já previa que em julho teria um ganho inferior a junho e eu já mostro por quê. Então fiz ali várias despesas, já reduzindo algumas delas, algumas a gente não consegue reduzir, pelo contrário, às vezes tem um gasto a mais, como
manutenção de carro, né? Tem mês que a gente não paga nada, no mês seguinte precisa levar o carro para revisão e tem o pagamento. Então, às vezes, mesmo que a gente queira reduzir despesas, às vezes a gente aumenta. Outras questões aqui relevantes, tá? Por que eu preenchi, por exemplo, até novembro de 2020 aqui? Deixa eu ampliar um pouco mais. Porque às vezes a gente faz dívidas, compras no cartão de crédito parceladas. E aí, ao invés de a gente lançar uma única vez em um único mês, nós vamos lançar o valor de cada prestação em cada mês que nós vamos pagar. E com isso a gente já consegue antever todas as despesas dos meses seguintes, já pré-programadas, ou seja, valores que a gente já se comprometeu a pagar naquele mês. Se a gente lançasse, por exemplo, tudo em junho, um valor total, né, de R$480, seria uma coisa, mas não, nós vamos pagar 80 cada mês. Então, a gente precisa ter ciência do quanto do nosso salário já está comprometido nos meses seguintes. Então, fiz algumas simulações jogando pagamentos para os meses seguintes também, né, alguns um pouco mais distantes e outros ainda mais, né, a ponto de a gente conseguir aqui, lá numa das últimas linhas, já ter, vejam aqui, ó, as despesas que nós vamos ter nos próximos meses. Então, em agosto, setembro, outubro, eu já tenho R$729. Não cheguei nem em julho, né, mas eu já sei que eu tenho essas despesas para agosto, setembro, outubro. Novembro diminui um pouco mais, dezembro um pouco mais, e depois, nos últimos 3 meses, tenho mais uma despesa, né, ou seja, até março de 2021, tenho despesas, já tenho obrigações assumidas. Então, com isso eu consigo já olhar para o futuro, né, e ver que nesses meses, 729, mesmo que eu não tenha feito nenhum gasto por enquanto no mês de julho para pagar em agosto no cartão de crédito, né, ou nem tenha chegado em agosto ainda, eu já sei que uma parte do meu salário está comprometida com essas despesas. Então, o lançamento é sempre dessa forma. E por que eu disse que eu simulei já com uma despesa inferior em julho? Porque aqui na parte de receitas, eu coloquei que em junho, por exemplo, teria recebido 1/3 de férias. Em julho, não. Então, houve um ganho a menor em julho em relação a junho de R$5.000. Da mesma forma, o reembolso de plano de saúde foi maior em junho do que em julho. Então, são exemplos aí de fatos, de acontecimentos que podem reduzir as nossas receitas de um mês para o outro e que nós temos que atentar, porque nesse mês aqui, que sobrou 2.329, na verdade nós temos que saber que é uma sobra fictícia, porque desses 2.329, né, uma boa parte veio desses R$5.000, ou seja, sem esses R$5.000 nesse mês teria faltado R$2.671. Então, houve, na verdade, um déficit que só não aparece como déficit porque houve, né, de fato, essa receita extra, mas com a qual a gente não pode contar sempre exatamente por ser uma despesa variável. Então, nós temos que contar com o valor das nossas receitas fixas. E aí, com as nossas receitas fixas, mesmo reduzindo os investimentos, reduzindo várias despesas que eu coloquei aqui nessa simulação, então aqui caiu de 100 para 75, 400 para 360, o supermercado aumentou, mas almoço fora diminuiu. Enfim, mesmo com várias reduções, né, aqui médico 130 foi para 0, mesmo tendo despesas menores, e aqui a gente pode ver, aqui, não, aqui não consta o total de despesas, talvez aqui embaixo de tudo. Total de despesas esporádicas, não tem um total de despesas, uma linha com total de despesas somadas. Tá? Aqui também estão separadas. Para a gente somar, basta iluminar, né? Clica em cima de uma e arrasta com o botão clicado. Tá? E vão iluminar as 4 aqui, nós vamos ver aqui embaixo, ó, soma, 16.891, estão vendo aqui embaixo? Sempre que a gente ilumina 2 células ou mais, ele vai apresentar a soma aqui embaixo, tá? Tem a média, a contagem da quantidade de células e a soma. Então, nesse caso, em julho, houve um gasto de 16.891 e em junho de 17.268. Então, houve menos gastos, né, no mês de julho, mas como a receita foi muito menor, aqui houve uma receita de 22.597, aqui uma receita de 18.328. Então,
como nós recebemos menos, e essa diferença foi exatamente nas receitas variáveis, nós tivemos um déficit aqui de 63,54, como teríamos aqui, né, se não tivéssemos recebido aquele 1/3 das férias, por exemplo. Então, com isso, a gente consegue analisar as nossas despesas e, a partir de 2 colunas, quando a gente tem uma, a gente já consegue ver para onde está indo o nosso dinheiro. E a gente começa a descobrir que, às vezes, a gente gasta mais do que a gente achava em algumas coisas. Quando a gente passa a ter 2 colunas, nós conseguimos comparar de um mês a outro. Então, essas despesas são as despesas fixas, essa primeira parte, né, são despesas que, em regra, se repetem, mas se a gente descer, né, para as extras ou para as variáveis, para as esporádicas, nós vamos ver oscilações maiores. É que aqui é simulado, né, não tem muita coisa. Mas aqui a gente vai ver, né, que as oscilações são maiores aqui, nesse ponto. E é a partir daqui que a gente vai começar a trabalhar a nossa melhora da nossa situação, do nosso equilíbrio financeiro, porque essas são as despesas que no curto prazo a gente consegue melhorar. Porém, são despesas que uma hora ou outra a gente acaba fazendo, né? Sair, por exemplo, um jantar com amigos, uma viagem, alguma coisa do tipo. Então, de imediato, o que a gente deve cortar, o que a gente consegue cortar, são esses 2 quadros de despesas mais aqui embaixo. Porém, nós temos que nos esforçar exatamente para diminuir as nossas despesas fixas, isso no médio e longo prazo, porque então nós teremos despesas fixas menores, né? E são essas aqui que a gente tem mais dificuldade de mexer, são essas que a gente precisa para o médio e longo prazo conseguir reduzir também. Tá bom? Então, como eu disse, planilha é bastante simples. Uma dica, tá? Aliás, essa planilha vocês conseguem usar também no celular, quem tiver Excel no celular, talvez, como é uma planilha muito simples, em termos de fórmulas e tudo mais, eu acredito que qualquer planilha eletrônica vocês vão conseguir utilizar, ela vai funcionar normalmente. E como eu disse, né, uma dica, às vezes basta, né, a gente clicar em uma célula, arrastar para o lado com o botão do mouse clicado, que ele vai dar a soma aqui embaixo, tá? 1190. Isso a gente também consegue fazer no celular, tá? E aí, por que eu acho isso bastante interessante? Porque às vezes a gente não está, principalmente no celular, aqui é um pouco mais simples, mas às vezes a gente não está com calculadora fácil, ou exatamente porque está usando a planilha no celular, e eu quero acrescentar uma despesa. Vamos supor que eu tenho lá uma despesas com almoço, né? Então, aqui já tem 130, eu quero somar 87,20 para o mês de julho, tá? Então, na coluna do mês de julho. Mas se eu digitar 87,20 aqui, se eu digitar 87,20 aqui, eu simplesmente vou excluir o 130. Então, teria que fazer 2 opções, ou somar de cabeça, né? Ou parar, trocar para a calculadora e fazer essa soma. Mas uma forma mais fácil que tem, que eu acho, que eu costumo usar, é o que? Eu digito na célula do lado, então aquela despesa nova, por exemplo, 87,20, dou Enter, e aí eu faço essa soma. E no celular acontece a mesma coisa, ela vai aparecer aqui embaixo, 217,20. Aí então eu digito os 217,20 aqui, na substituição ou no número que tinha antes, e apago aquela que serviu apenas de rascunho, aquela célula que serviu apenas de rascunho. Tá? No celular isso é bastante prático, né? Algumas contas são fáceis de fazer, então, por exemplo, se eu for somar 40 aqui no Hortifruti, 360 mais 40 é fácil, basta substituir. Mas às vezes vem algum número picado sobre um número picado, 217,20 mais 38,80, né? A gente tem que ficar fazendo conta, muitas vezes é muito mais fácil colocar então, na célula do lado, a gente marca, ilumina essas duas, já aparece a soma aqui, 256, e a gente substitui a primeira, apaga o rascunho. Tá? Essas são as dicas, como eu disse, a planilha é bastante simples, espero que vocês tenham facilidade para editar. Lembrando, para excluir linha, basta selecionar a linha, apertar excluir, tá? E não esqueçam sempre de salvar, sempre que vocês fizerem alguma alteração, salvem para que vocês não percam os dados inseridos, tá bom? Espero que tenham facilidade de usar, se tiverem alguma dúvida é só entrar em contato.